Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete. Quinta-feira, véspera de feriado, mas atenção, com a economia mundial continua. Os Estados Unidos afirmam que o produto chinês terá taxa de até 245%. Onde é que isso vai parar, hein? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Quinta-feira santa, né, Matheus? Amanhã a gente não trabalha. Volta terça-feira, porque segunda é feriado também. E olha, Matheus, o mundo está muito perturbado, né? Os bancos americanos estão temerosos de que os Estados Unidos entrem não só numa recessão, mas como uma crise mundial afete a todos, tá, Matheus? É Sem algo dúvida. inimaginável. E o Trump não está satisfeito só com isso, não. Está perseguindo as universidades. E a crise é muito grande. Agora, a China não vai recuar. Tem uma história lá na China, Matheus, que é o seguinte. A China tem 5.000 anos. A dinastia Qin fez acordos. E aí as 5 cidades atenderam a dinastia. Depois a dinastia voltou e tomou as 5 cidades. Então é o seguinte. Quando você acua o chinês, ele não aceita. Ele não recua. Ele morre, mas não recua. O Donald Trump faz o que está fazendo sem conhecer a história chinesa. É aquela história que eu lhe falei do livro do Harry Kissinger. Você tem que conhecer os chineses, como é que eles jogam. E quem está se dando bem é o Brasil. Porque o Império Americano, que já está é um leão sem dente, toda a nossa produção de soja está sendo vendida para a China. E ele está destruindo o futuro, porque está perseguindo a maior universidade americana, Harvard. É difícil, é o fim do império, né, Matheus? A gente já viu o fim do Império Romano, os persas, os babilônios, os sumérios, todo mundo vai estudando o fim dos impérios, Matheus. E dá nisso, né? Você concorda? É por aí, viu, Donizete? É o seguinte, como você está falando aí, o governo vai agora monitorar esses picos de importação após o tarifaço, quase não sai, do Donald Trump à China. E quem falou sobre isso foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente tem até um trecho aqui para mostrar para o ouvinte. Bora ouvir? Vamos. Oportunidade, né? E nós vamos ter muitas oportunidades no comércio exterior. Aliás, quero dar um dado aqui para vocês. De janeiro a março, por exemplo, na indústria automotiva, cresceu 40% as exportações brasileiras. Então a gente tem que estar atento aí a novas oportunidades, conquistar novos mercados e ter monitoramento para evitar. Importação é boa, comércio exterior é exportar e importar. É mão dupla. Agora, pico de importação, você ter de repente um desaguamento aqui de produtos, isso vai ser monitorado com rigor. Tá aí. Todo dia tem essas coisas, né, Matheus? Ninguém sabe onde é que vai terminar. Sei que a inflação nos Estados Unidos está nas alturas, tá, Matheus? O ouro está valendo muito, o dólar um sobe e desce que a gente não tem. O mundo não tá para amador não, viu, Matheus? Tira a página. Donizete, não tá não. E aqui no Brasil, mais dor de cabeça, viu? Porque o próximo governo não terá recursos para cumprir pisos de saúde e educação, é o que diz a manchete do jornal Globo de hoje. Mais preocupação pela frente. Também tá na Folha de São Paulo essa matéria. Mesma matéria, Matheus. Lê aí, Matheus. É tão complicado isso. O futuro do Brasil tá ameaçado, né, Matheus? Vamos lá, diz assim a matéria. As projeções da gestão Lula para arrecadação e gastos públicos apontam que o próximo governo assumirá em 2027 sem recursos suficientes para cumprir o mínimo de investimentos em saúde e educação determinados na Constituição e uma asfixia das verbas para investimento, ainda que todo o dinheiro de livre destinação
pelo executivo seja deslocado para essas áreas. Faltariam ainda 11 bilhões de reais, indicam as estimativas da equipe econômica. Analistas advertem que, como esse cenário não é factível, há chances de o governo propor afrouxar regras do arcabouço fiscal já no ano que vem, sob os riscos de mais inflação e juros mais altos, Donizete. Quem aguenta? Ave Maria. Quem aguenta, Matheus? E o governo Lula, nessa quinta-feira, tem um problema, Matheus. É manchete do UOL. PF toma depoimento do diretor-geral da ABID. Lula decidida e está tão confuso. E ela está decidida, a PF, a iniciar o diretor-geral da ABID. Na hora que a PF inicia, ele não tem condições de continuar, né, Matheus? Não dá, né, Donizete? Não dá. Luiz Fernando Corrêa, Isso. ele apagou, ele agiu para apagar os desvios da ABIN na administração do Bolsonaro. E a confissão que o Ramagem usava os drones da ABIN para trabalhar para a campanha do Bolsonaro. E outras coisas mais que o Corrêa ajudou a apagar. Estranho, né? Isso tudo, né, Matheus? É, viu, Donizete? Estranho demais. Próximo assunto, Matheus. Vamos passar para frente, Donizete, falar da entrevista de Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação. Ele acha que o governo errou em não comunicar melhor a herança que encontrou do governo Bolsonaro. Quer dizer que o problema do Lula 3 é só que o Bolsonaro era ruim demais. Não, Sidônio. O Lula não é só comunicação, não, amigo. O problema do Lula 3 é que não fez entrega. O Lula 3 prometeu que não entregou picanha, não entregou a vida melhor, não entregou. A violência cresceu demais no Nordeste. Ele não fez nada para combater as facções, nada. A proposta de PEC da segurança é uma piada, não serve para nada. Você está muito crítico. Não. Estou dizendo que essa PEC que o ministro Lewandowski fez não resolve nada. As facções tomaram o território, estão extorquindo a população, os comerciantes, e a gente está cansado da violência. São Paulo nunca teve tão violento e é governada pelo Tarcísio, Matheus. Sim, exatamente. E não é de hoje, né, Donizete, que o Sidônio ele acredita, inclusive até aos próprios ministros, né, esse problema com o governo Lula. E quando ele veio aqui ao Estado, ele falou sobre isso, disse que o problema era que os ministros não estavam comunicando direito as entregas do governo e tudo mais, sobrou até para os ministros, né? E você acredita que é só isso, Matheus? Claro que não é, né? Eu não acredito nisso não, mas lê o trechinho da entrevista dele, Matheus. Vamos lá, vou ler exatamente esse trecho, onde ele é questionado dessa maneira pelo Globo. Reclamar que a direita só engaja porque espalha mentiras na internet não é uma espécie de mimimi da esquerda que também reproduz fake news no embate público? E ele respondeu: fake news é errado e tem que ser condenado independente de que lado esteja. Agora, um fato é que eles da direita são mais atuantes nas redes e eu acredito que temos que fazer comunicação trabalhando com a verdade apenas. Até porque a verdade pode conquistar pessoas, basta ter criatividade. O segundo ponto que queria abordar é que no Brasil, quando o governo assumiu, faltou comunicar melhor qual herança encontrou, como estava a educação e a saúde. De que maneira enfrentamos a pandemia de um jeito caótico? Estivemos diante de um país destruído com muitos programas encerrados. Havíamos retornado para o mapa da fome. Tudo na vida é uma questão de referência. Se você tem um copo que está pela metade, mas não diz que ele estava vazio antes, a metade vai ser considerada pouco. Foi o que disse ele ao Globo. Matheus, essa história aí é bem... É querer arranjar uma desculpa, né? Não porque o Lula tá mal. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho.
Só para terminar, Matheus, a conta de luz vai baixar, tá? Sim, Lhe estamos mandei a sabendo. manchete da Folha de São Paulo aí, lê a manchete da Folha de São Paulo, só pra gente terminar. Vamos ver que ainda não chegou. Chegou, Donizete, tá aqui. Vamos lá, manchete da Folha de São Paulo diz: superávit de 4 bi em Itaipu dá margem para reduzir conta de luz. Aqui no estado, viu, Donizete? A ANEEL já autorizou, vai baixar cerca de 2,89%. Para o consumidor que é de residência, né, mercantil, pequenininho e tudo mais, essa conta vai ficar 1,89 por aí, para baixar. O desconto maior vai ser para as grandes empresas, hospitais, indústria. Como é que se explica isso? Não é o pobre que devia ter maior desconto, não, Matheus? Pois é, mas a gente vai ficar com o menor, tá? É isso. Isso é coisas do nosso país. Vamos tomar um cafezinho com pão de coco, que o pão de coco é patrimônio, né? É, exatamente. Agora. Patrimônio cultural e material do estado do Ceará. Agora com café, Donizete, na goela, viu? Ontem eu tive no supermercado, R$22 o pacote de café. Eu pensei 2 vezes, vou confessar para você. Vamos lá, a gente volta daqui a pouco. Momento Nero! Vamos lá, Donizete. 7h34 nessa quinta-feira. O Tatá vai acordar quem? O prefeito de Sobral, que continua a briga, questão do lixo lá, Matheus. Vai lá, o prefeito Oscar Rodrigues, que diz que vai sair e que está em briga com o presidente do consórcio, que é o prefeito Edinardo Filho, que diz que não foi procurado, que não está fazendo o jogo do Cid. Mas todo mundo acha que o Cid Gomes está por detrás dessa briga, porque o Cid não aceita a derrota em Sobral. E tenta de todas as maneiras criar dificuldades para a administração de Oscar Rodrigues. Será que está certo isso? Vai, Tatá, acorda o prefeito Oscar Rodrigues. Ontem ele foi na rádio dele, a rádio do prefeito da Paraíso, e falou. Vamos ouvir, Matheus? Vamos lá, Donizete. Então esse consórcio do lixo traz prejuízo para as cidades, salvo quando ele simplesmente faz, né, o que o prefeito lá do Forquilha faz, deixa grande parte do lixo dele e traz um caminhãozinho de lixo para cá. Exatamente, então isso aí não é coisa boa. Em primeiro lugar tem isso aí, né? Eu acho que esse consórcio do lixo, ou ele deverá ser corrigido, né? Ou então eu vou sair do consórcio do lixo. E aí, Donizete, já tem crítica, viu, pro Oscar com relação a isso daí, porque a Lia Gomes, secretária Lia Gomes, disse que ele quer privatizar o lixo lá em Sobral, aí já gravou vídeo nas redes sociais, confusão grande, viu, já? Não, ele não está querendo privatizar. O problema é que a prefeitura de Sobral pagava 280 e subiu para 500. Difícil. E aí, ontem ele apresentou um vídeo onde a prefeitura de Forquilha não usa o aterro que o prefeito administra. E aí o consórcio só existe por causa do dinheiro de Sobral. Aí proibiram ele de deixar o lixo lá. Essa história de consórcio, os pequenos acabam se unindo contra o grande e o grande paga a conta para os pequenos. E aí vira um empreguismo num consórcio. Essa história de consórcio administrado por um município pequeno é complicado. Quando o grande se irrita, mata o consórcio. Quer dizer, até hoje a prefeitura de Juazeiro também não entrou no consórcio. Sobral entrou e vai sair. Só que quando era o Ivo Gomes, família Ferreira Gomes cuidava do consórcio, todo mundo tinha medo do Ferreira Gomes. Agora é o Oscar, todo mundo quer desafiar ele. Essa é a história. Com relação a Lia criticar o Oscar, ela faz o mesmo que o irmão dela está fazendo, o Cid. Não aceitam a derrota e fazem crítica à administração. Só que o Oscar não vai baixar a cabeça, não. E ele está certo. O Ferreira Gomes quer ganhar. Ele disse, eu fui eleito para governar e a maioria de Sobral não quer vocês. O Cid não aceita, passou 28 anos mandando em Sobral e não quer perder o mando, né? Complicado, né, Matheus? Complicado. Demais. Vamos pra frente.
Pra frente, Donizete, tem boa notícia aqui, hein? Em cerimônia que foi realizada ontem no Poço da Draga, aqui em Fortaleza, o governador Eumano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana, assinaram uma ordem de serviço para o início das obras do novo hospital Walter Cantídio e para o campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará. Sabe onde é, né, esse campus, Donizete? É ali onde era o famoso, polêmico aquário do Cid, né? É isso aí, Donizete. E aí ele foi lá e deu trabalho, não deu? Vamos ouvir. Bora, Donizete. Vamos ouvir o que disse o governador Eumano de Freitas. Nós temos uma relação muito intensa com essa região da cidade. Aqui, muitos de nós, na nossa juventude, puderam aproveitar essa região da cidade e ela, por um tempo, ela teve uma situação que exigia um trabalho forte de reurbanização. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o que nós estamos fazendo aqui hoje, um processo muito importante de reurbanização e de devolução à cidade com o equipamento que aqui será construído. Mas ele será construído mantendo o povo do Poço da Draga, respeitando os direitos da comunidade que está historicamente no Poço da Draga. Nós temos um desafio enorme na saúde pública do país, na saúde pública do Ceará. Esse estado que construiu o Hospital Regional do Cariri, o Hospital Regional de Sobral, o Hospital Regional do Sertão Central, do Vale do Jaguaribe. Acabamos de entregar o maior hospital público desse estado, que é o Hospital Universitário do Ceará, e agora nós ganharmos um novo hospital da Universidade Federal do Ceará, para nós é um ganho muito significativo, porque é um hospital 100% SUS, portanto, é mais estrutura de saúde para atender a demanda histórica de saúde pública para um povo. E que daqui a pouco a gente possa voltar aqui para inaugurar o novo campus de Iracema da Universidade Federal do Ceará. Donizete, quem falou também foi o ministro da Educação, Camilo Santana. Bora ouvir? Vamos. São 3 ações importantes aqui hoje. Uma, a gente está dando a ordem de serviço num novo hospital universitário e aproveitando um espaço de um prédio que estava inacabado. O projeto foi todo adaptado para ser um dos hospitais mais modernos, né, e hospitais universitários do país. Será mais um hospital 100% SUS, que será um hospital para a formação dos nossos profissionais de saúde, mas também para atendimento à população. Recentemente, o governador inaugurou o Hospital Universitário da UES, que é o maior hospital do estado. A segunda ação aqui hoje é da ordem de serviço de um novo campus da Universidade Federal, nós estamos chamando de campus de Iracema, onde vamos trazer para cá o Labomar, né, e também um centro de tecnologia das ciências naturais. Nós vamos ter aqui oceanografia, vamos ter aqui a área marinha, vai ter espaço também para visitação, né, e também utilizando um espaço que está há mais de 10 anos de uma obra que estava aí inacabada, paralisada, e é um espaço privilegiado da cidade. Então será transformado hoje num campus da universidade, um patrimônio do povo, da educação do povo de Fortaleza e do cearense. Então esse espaço aqui, que foi uma polêmica tão grande esse equipamento, hoje será transformado num espaço de educação, de formação, de graduação, de pesquisa. Que polêmica, hein? É um recado do Cid Gomes, né, Matheus? Você concorda? 112 a milhões. A megalomania dele de fazer o aquário custou caro. 112 milhões. Perdidos, né? Acabados. Meu Deus. Você jogar fora 112 milhões, mas tudo bem, senador Cid. Agora esse problema vai ser Super Gêmeos ativar. Diga aí, Matheus. Pega a mão com a minha, com a tua, vai lá. Super Gêmeos ativados. É isso aí, vamos nessa. Sumiu o Cadê? aquário. Vai Sumiu. virar um campus de universidade para formar mão de obra. Matheus, o governador tá viajando sábado, tá? Certo. Ele, o prefeito Dezinho, o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, e o secretário Chagas Vieira estão indo à China negociar para que uma montadora chinesa venha para Horizonte, tá, Matheus? Certo. Aí eles vão neste sábado e voltam no outro sábado, tá bom? Tá bom, vamos nessa.
aí trazer investimentos chineses. Os chineses estão chegando no Brasil. Agora, só tem uma coisa, aquilo que eu já disse aqui. Quando se abre, o chinês você tem que estar preparado, porque o chinês o preço é bom. Né? Verdade, verdade. E a outra coisa, Matheus, é que ontem foi manchete do cn7.com.br, já tem 8 candidatos na chapa do Elmano. Ele vai ter uma dor de cabeça. O Camilo só quer escolher o candidato agora em 26. Tem Cid Gomes, Júnior Mano, Mauro Filho, Romeu Aldigueri, Roberto Monteiro, Eunício Oliveira, Chiquinho Feitosa e Chagas Vieira. E o Luiziane Guimarães? Lins. Cadê o seu Guimarães? 9. São 8 não, são 9. Né? Ó, Cid, Júnior Mano, Mauro Filho, Romeu, Aldigueri e Roberto Monteiro. Guimarães, Eunício, Chiquinho e Chagas Vieira. São 9 E candidatos. Luiziane Lins, Donizete, você está esquecendo da 10 loura. candidatos, é 10. Você tá certo, Matheus. É candidato demais. 10 candidatos. 10. 10 candidatos. Repita de novo aí, Matheus. Vamos Cid lá. Gomes, Júnior Mano, Mauro Filho, Romeu Aldigueri e Roberto Monteiro. Isso do PSB. Aí tem do PT, Luiziane e Guimarães. Do MDB, Eunício. Do Republicano, Chiquinho. Tem outro do PT, Chagas Vieira. 3 do PT. Chagas, Luiziane, Guimarães. São 10 pré-candidatos ao Senado. Ô fartura de candidatos, hein, Matheus? Não é, Donizete, quero só ver essa confusão. Um próximo assunto, Matheus. Vamos lá, falar em confusão, Donizete. O juiz Daniel Gonçalves concedeu liminar, a pedido do Ministério Público do Estado, que impede o município de Guaramiranga de fiscalizar e emitir licenciamento ambiental, viu? A derrota do prefeito Herbert Mota. O que pediu foi o promotor de justiça João Pereira Filho. Também foi barrada essa criação dessa empresa autarquia municipal. E eu lhe mandei aí, importantes empresários cearenses estão fazendo um ato em defesa de Guaramiranga. A prefeitura é Inara Mota, esposa do prefeito Herbert Mota, que está fazendo sendo acusado de querer destruir Guaramiranga, tá, Matheus? Lê aí o convite desse protesto de importantes empresários. Assis Machado, Zé Carlos Ponte da Marquise. Lê aí, Matheus. SOS Guaramiranga, convite os senhores Assis Machado, Antônio José Melo, César Montenegro, José Carlos Pontes, Ricardo Wagner Oliveira e Pio Rodrigues Neto. Como representantes da sociedade civil, temos a honra de convidá-lo para o coquetel de lançamento do movimento SOS Guaramiranga. O movimento é conduzido por uma associação de mesmo nome que foi criada e formada por moradores, sitiantes, entidades, empreendedores e amigos da APA de Baturité e que se uniram para defender a preservação ambiental e para lutar contra a exploração inadequada da região. Tá aí. Matheus, o Herbert é acusado que, ao criar essa autarquia, está querendo liberar a construção sem critérios em Guaramiranga através de sua candidata. A prefeita Inara devia a público falar e se defender, né? Porque só tem gente. O que tem aí nesses envolvidos nessa SOS Guaramiranga é o dinheiro, né, Matheus? O que não falta aí é rico, né? Verdade, verdade. Zé Carlos, são empresários importantes e bilionários. E a decisão do juiz, quer dizer, a autarquia não pode dar parecer, não pode dar licença, só quem pode dar licença em Guaramiranga é a SEMASSE, né? Você leu o trechinho da decisão do juiz Daniel Gonçalves, Matheus? Só o trechinho. Vamos lá, o trecho diz assim, determinar que o município de Guaramiranga se abstenha de exercer as atividades de fiscalização e licenciamento ambiental, mantendo-se tais atribuições provisoriamente sob responsabilidade da SEMASSE. Ressaltar aqui que a decisão é provisória, reversível e pautada nas consequências práticas da medida adotada em estrita observância aos artigos 20 e 21. Donizete, tá aí. Vamos para Canidé, Matheus. Vamos lá para Canidé. Tem novo presidente? Abraço, Matheus. Eu não ganhei abraço, mas teve muito abraço ontem.
Vai lá, Matheus, me dê um abraço aí. Você tem um abraço aí? Abraço, me dê um abraço. Deixa eu lhe dar Matheus. um abraço, Donizete, bem apertado. Agora, que história de abraço é esse? Me conte aí. Olha, o prefeito Jardel Souza elegeu outro presidente da Câmara, Dudu Geladão, com 11 votos dos 15, tá? E foi abraço que rolou, Matheus. Mais abraço, mais abraço, mais abraço. Você sabe quem também apoiou a candidatura do Dudu Geladão? Aquele prefeito que tá foragido, que não é mais prefeito. É o candidato dele. Entendi. Que é o PRD, o partido dele, o Dudu Geladão do PRD. Aí o Jardel tá todo feliz hoje, porque a Carlinda caiu, Carlinda Coelho, que estava no 3º mandato, e aí elegeram o Dudu Geladão, candidato único. A força do Jardel é danada, hein, Matheus? Nem adversário teve. Mas ele deu um abraço nos colegas vereadores. Foi abraço pra lá, abraço pra cá, abraço pra lá, abraço. Aquele abraço. Mais abraço. Abraço aí, vai continuar os abraços todo mês. Todo mês tem abraço pros vereadores. Teve abraço demais. Foi bom demais. É muito bom abraço, Que Matheus. festa, hein, Donizete? Nossa, e o Jardel tá muito feliz porque agora tem a Câmara controlada. O Jardel que é investigado por ter sido eleito com dinheiro de facção. Também, Matheus, tem outras prefeituras sendo investigadas. Certo. Matheus, tem outras prefeituras sendo investigadas, tá? Certo. E é pesada a investigação do ministro do GAECO, tá bom? Outras prefeituras sendo investigadas. Por enquanto, a gente fica só nisso. Vamos terminar falando de Potiretama. Ontem, da cadeia, o prefeito, você sabe o nome dele? Luan Dantas, comandou a reunião do secretariado. Sério? Sério. E ele disse que tem que se preparar, que a sociedade está muito organizada e que a vice-prefeita é quem vai comandar o município. Mas ela tem que fazer o que ele quiser da cadeia. Por isso que tem que ser caçado ele e a vice. O medo impera em Potiretama. O medo impera em Potiretama. O Luan ameaça e intimida. E o cunhado dele é quem comanda esse medo, Tiago Melo, que continua foragido e a polícia o procurando. Tá animado, Potiretama, tá animado a política do Ceará, né, Matheus? Uma boa sexta-feira santa para você, Matheus, para todos os nossos ouvintes, com muita fé, com muita oração, e a gente volta terça-feira. Segunda também é feriado, tá bom? Feriadão aí prolongado, reze, não vá só para farra não, reze. E se lembre de Deus. É o que eu farei, Matheus. Você também fará. Tá? É isso, Donizete. Para você também, bom feriado e aproveite aí para descansar. E como você disse, uma boa oportunidade para a gente refletir sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Vamos nessa.